O tema dessa aula é sobre máximos e mínimos de uma função. O conceito de máximos e mínimos de uma função foi o primeiro assunto de cálculo diferencial a ser publicado pelo Leibniz, em 1684. Na história do cálculo diferencial, alguns matemáticos afirmam que o Newton foi o primeiro a desenvolver cálculo diferencial. Mas na área de Newton ele foi mais na parte de mecânica, onde era o movimento de uma partícula e tinha que identificar a velocidade dessa partícula. No caso de Leibniz, como ele foi publicado oficialmente, foi submetido na universidade, então correu por toda a parte acadêmica a informação da nova descoberta dele, que daí começou a surgir a grande briga entre Newton e Leibniz para dizer quem que fez primeiro e quem que não fez. Óbvio que cada trabalho tem sua grande importância, só que a comparação com o do Newton, o trabalho de Leibniz, que é a aula de hoje, é para conseguir identificar de uma função dada e qualquer referente a algum domínio, como usando derivadas, é possível identificar onde o valor da minha função é máximo e onde o valor da minha função é um mínimo. Formalizando os conceitos de máximo e mínimo, consideramos aí uma função com um domínio, um conjunto x, sendo um subconjunto dos números reais, indo em R. Dizemos que f tem um máximo absoluto, um ponto C aí pertencente ao domínio, quando calcula a função para todos os valores do domínio dela, ela sempre vai ser menor ou igual do que f calculado nesse ponto C. E dizemos que f tem um mínimo absoluto em um ponto C, quando calculamos aí a função f em todo o seu domínio, sempre vai ser maior ou igual com f calculado nesse ponto C. Também dizemos que f possui um máximo local ou máximo relativo em um ponto C, quando aí existe um delta maior do que zero, tal que quando eu calculo a função para valores próximos desse ponto C, onde esse intervalo C menos delta e C mais delta intercepta com o meu domínio, então a função sempre vai ser menor ou igual, calculada, comparada com a função f calculada em C. Dizemos que f possui um mínimo local ou mínimo relativo, em um ponto C pertencente ao domínio, quando aí eu pego um delta maior do que zero, calculo a função onde meu domínio intercepta esse intervalo C menos delta e C mais delta, e a função sempre vai ser maior ou igual do que ela calculada nesse ponto C. Observe que por essas definições, o meu máximo e mínimo absoluto, obrigatoriamente ele acaba sendo um máximo mínimo local, mas nem sempre o máximo mínimo local é o máximo mínimo absoluto, porque na definição para local, ele só estou analisando num pedaço, vamos dizer assim, do meu domínio da função, e no caso assim não estou estudando a função em todo o seu domínio. E a principal ferramenta para conseguir identificar o máximo ou o mínimo de uma função é o seguinte teorema, seja aí uma função f definida aí no intervalo AB em R, e tome aí um ponto C pertencente a esse intervalo. Vamos considerar que esse ponto ou ele é um máximo ou mínimo local dessa função. Se acaso a função for derivável nesse ponto C, então a derivada calculada, a derivada da função calculada nesse ponto vai ser igual a zero. Irei fazer a demonstração no caso onde meu ponto C é o máximo local, mas a demonstração para o caso quando C for o mínimo local é de forma análoga. Só a diferença da demonstração será na hora da desigualdade da definição da função C mínimo local. Aqui no caso da função C máximo local, eu vou usar a desigualdade da função f de x menor ou igual do que f de C. E no mínimo local você trabalha com a desigualdade f de C menor ou igual do que f de x. Aí seja C um máximo local de f, pela definição então existe um delta maior que zero, tal que a f de x sempre vai ser menor ou igual do que f de C, para todo x aí que pertence à interseção do intervalo AB com C menos delta e C mais delta. Nesse caso aqui, para
sem perda de generalidade, né, podemos tomar aí um delta conveniente, tal que o C menos delta e o C mais delta esteja contido no intervalo AB. Né? Se eu tenho um que não esteja contido, mas eu posso pegar um menor, né, um delta menor que pode estar contido. Então, assim, resumindo, temos que existe um delta, tal que f de x menos f de c vai ser menor ou igual do que zero. Eu só trouxe o f de c pelo lado esquerdo da desigualdade, né, para todo ponto x aí que pertence a esse intervalo de c menos delta, c mais delta, que está contido no intervalo AB. E o objetivo do teorema é, com essas informações, concluir que a derivada da função f calculada em c, né, seria igual a zero. Mas como que eu vou, né, mostrar isso para vocês? Então, primeiro temos que analisar com essas informações, tentar verificar aí com a definição dos limites laterais, né, da derivada lateral da minha função f em c e ver, né, comparar os dois, ver se vai ser igual a zero. Né? Se acaso os dois forem igual a zero, eu vou ter que a derivada existe e a derivada é igual a zero. Aí, analisando o caso quando o x é um pouco maior do que o ponto C, né? Então, se ele pertence ao intervalo C, C mais delta, né? Eu garanto que o x é maior do que C, e eu tenho que x menos C for maior do que zero. Então, se eu multiplicar na desigualdade f de x menos f de c menor ou igual do que zero por x menos c, né? Então não vai mudar o sinal da desigualdade. Aí eu temos que f de x menos f de c dividido por x menos c vai ser menor ou igual do que zero. E calculando o limite lateral quando x tende a c pela direita, né, ela vai ser menor ou igual do que zero. Né? E a definição desse limite é a derivada, né, lateral à direita de f em c. No caso, quando o meu valor x for um pouco menor do que c, se ele pertence aí ao intervalo c menos delta c, eu vou ter que x é menor do que c e x menos c vai ser menor do que zero. Aí quando dividimos aí na desigualdade f de x menos f de c menor ou igual do que zero, por x menos c se for menor do que zero, ele muda de sinal. Aí eu vou ter que a minha desigualdade vai ficar o seguinte, f de x menos f de c dividido por x menos c vai ser maior ou igual do que zero. E se acaso eu calculo o limite, né, dessa expressão quando x tende a c pela esquerda, né, ela vai ser maior ou igual do que zero. E esse limite é a definição, né, da derivada da função f no ponto C, que é maior ou igual do que zero. Relembrando que uma das condições do nosso teorema aqui, né, é que a função f é derivável no ponto C. Então, eu posso garantir que a derivada a lateral à direita do ponto C e à esquerda do ponto C é igual à derivada, né, da função em C. Então, não é diferente um do outro. Mas aí vimos aqui inicialmente, foi provado para vocês, que a derivada lateral à direita é menor ou igual do que zero e a derivada lateral à esquerda é maior ou igual do que zero. Então, a única situação onde algo que é menor ou igual do que zero e maior ou igual do que zero, somente se eles são iguais a zero. Então, aqui eu tenho que a derivada lateral à esquerda e à direita é igual a zero, que é igual à minha derivada calculada no ponto C, concluindo que a minha derivada nesse ponto C é zero. Formalizando mais um conceito matemático, um ponto C que pertence ao domínio de uma função é chamado de ponto crítico quando a derivada calculada nesse ponto é igual a zero ou quando a função não é derivável nesse ponto. Né? Com essa definição também podemos dizer que os pontos de máximo e mínimos são também pontos críticos da minha função. Outro resultado de bastante utilidade para a identificação de pontos máximos e mínimos de uma função é o seguinte, né? Se eu considero uma função que é definida no intervalo fechado AB, sendo contínua, então temos que essa função sempre vai assumir um valor de máximo e um valor de mínimo. Né? Quer dizer o quê? Que eu tenho dois pontos que pertencem ao intervalo AB, pode ser também o ponto A ou B, né? Não é restringido só no interior do intervalo AB, também pode ter seu valor A ou B, tais que aí que meu f de x1, considerando
o x1 sendo o mínimo, vai ser menor ou igual do que toda a função, que for menor ou igual do que f de x2, se eu considero o x2 sendo o máximo da função. A demonstração desse teorema não vai ser apresentada aqui porque é um assunto que é apresentado no curso de análise real, né? Então exige conceitos mais avançados que não é também ensinado em cálculo 1. Né? Então, se acaso alguns de vocês tiverem curiosidade de ver, tem os livros do Elon, né, de análise real, você vai achar a demonstração desse teorema. Uma observação sobre os resultados apresentados até agora: se acaso minha função f for diferenciável no intervalo fechado AB, para conseguir aí identificar qual que é o valor máximo e mínimo dessa função, então temos que seguir os seguintes passos. Né? O primeiro, né, identificar, né, qual é os pontos críticos, né, dessa função, resolvendo a equação, a derivada da função f igual a zero. Né? Aí você vê as raízes da derivada da função. Depois, né, se existir essas raízes dessa função, né, são meus pontos críticos, né, aí você vai pegar esses pontos críticos, calcular, né, a minha função nesses pontos críticos e comparar com a função nos valores de f calculado em A e em B. Né? Aí com esses valores você compara quem que é o valor de máximo e o valor de mínimo da função. O primeiro exemplo, vamos aprender a achar os máximos e mínimos da função f igual a 3 dividido por 5 vezes x, vezes 30 menos x no intervalo fechado de 0 até 30. Reorganizando a expressão da minha função f, temos que f pode ser escrita como 90x dividido por 5 menos 3x ao quadrado dividido por 5. E calculando a derivada da função f, fica igual a 90 dividido por 5 menos 6x dividido por 5, que é igual a 18 menos 6x dividido por 5. Aí resolvendo a equação, a derivada de f igual a zero, né, ou seja, 18 menos 6x dividido por 5 igual a zero, essa expressão fica igual a menos 6x dividido por 5 igual a menos 18, né, passa o 5 multiplicando, fica igual a menos 6x igual a menos 90, passa agora o menos 6 dividindo, que fica igual x igual menos 90 dividido por menos 6, isso daí é igual a 15. Como 15 pertence ao intervalo fechado de 0 a 30, então 15 é um ponto crítico da função f. Nesse caso, a nossa função f ele é um polinômio, né? E polinômios são diferenciáveis para todo o conjunto real. Então não teremos uma situação de um ponto que ele seja crítico e não seja onde a diferencial não esteja definida. Né? Então, agora o próximo passo é calcular a função nos pontos 15, 0 e 30 e comparar para saber quem são os máximos e os mínimos da função. Calculando f de 15, que é igual a 3 dividido por 5 vezes 15 vezes 30 menos 15. 3 vezes 15 é 45, dividido por 5 fica 9, e 30 menos 15 fica 15. Aí 9 vezes 15, que é igual a 135. f de 0, que é igual a 3 vezes 0 dividido por 5 vezes 30 menos 0. Né? Então 0 está multiplicando aí o número, fica igual a 0. E o f de 30, que é igual a 3 dividido por 5 vezes 30 vezes 30 menos 30, como 30 menos 30 é igual a 0, multiplicando qualquer número, vai ficar igual a 0. Aí temos que 15 é um ponto de máximo local, né, e os pontos 0 e 30 de mínimos locais. O próximo exemplo é achar os máximos e mínimos da função f de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 12x mais 15 no intervalo fechado de 0 até 3. A derivada da função f é igual a 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Evidenciando o 6 da minha derivada, podemos escrevê-la como 6 vezes x ao quadrado menos x menos 2. E como x ao quadrado menos x menos 2 é um produto notável, que é de x mais 1 vezes x menos 2, a minha derivada fica igual a 6 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Assim, a derivada da minha função f vai ser igual a zero quando x for igual a menos 1 e x igual a 2.
Note que o menos 1 ele não pertence ao intervalo fechado de 0 até 3. Né? Então, menos 1 não é um ponto crítico nesse caso. Mas o 2 ele pertence ao intervalo fechado de 0 até 3. Então, o 2 é um ponto crítico da minha função f. Calculando o f de 2, que é igual a 2 vezes 2 elevado ao cubo, menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 15. 2 elevado ao cubo é 8, então fica 2 vezes 8. 2 elevado ao quadrado é 4, fica menos 3 vezes 4, menos 24 mais 15. Então, aí temos que 16 menos 12, menos 24 mais 15 é igual a menos 9, e 16 menos 12 menos 9 vai ficar igual a menos 5. f de 0 não é difícil de calcular, que é 2 vezes 0 elevado ao cubo, menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado, menos 12 vezes 0 mais 15, né? Só vai ficar igual a 15. E o f de 3, que é igual a 2 vezes 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes 3 elevado ao quadrado, menos 12 vezes 3 mais 15. Né? Fica igual a 2 vezes 27, menos 36 mais 15. Então, 2 vezes 27 menos 27 é igual a 27, menos 36 mais 15 é igual a menos 21, aí 27 menos 21 é igual a 6. Portanto, como f de 2 é igual a menos 5, é o mínimo local, o f de 0 é igual a 15, é o máximo local, e nesse caso aqui, o f de 3 não é nenhum valor de máximo e mínimo. Então, note que nem sempre as extremidades do intervalo são máximo ou mínimo local. O próximo exemplo é achar os máximos e mínimos da função f de x igual a 5 menos módulo de x menos 3 no intervalo fechado de 0 até 5. Como minha função envolve um módulo, né, então temos que analisar nos casos onde aqui, que está dentro do módulo, é maior ou menor do que 0. Né? Nesse exemplo aqui, eu tenho que analisar o caso quando x menos 3 for maior ou igual do que 0 e x menos 3 for menor ou igual do que 0. Se x menos 3 for maior ou igual do que 0, ou seja, x for maior ou igual do que 3, né, temos que o módulo de x menos 3 é igual a x menos 3. Aí minha função f fica igual a 5 menos x menos 3, que é igual a 5 menos x mais 3, que é igual a 8 menos x. E calculando a derivada dessa função, vai ficar igual a menos 1. E quando x menos 3 for menor ou igual do que 0, né, ou seja, x menor ou igual do que 3, temos que o módulo de x menos 3 troca por menos x menos 3, que é igual a menos x mais 3. Aí, calculando minha função, que é igual a 5 menos módulo de x menos 3, fica igual a 5 menos x mais 3, que é igual a 5 mais x menos 3. E minha função f é igual a x mais 2, né, quando x for menor ou igual do que 3. E calculando a derivada da função, que é igual a 1. Note que não existe nenhuma situação onde a minha derivada vai ser igual a 0. Mas aqui, quando x for menor ou igual do que 3, a derivada é 1. E quando x for maior ou igual do que 3, a minha derivada é igual a menos 1. Então, se eu calcular as derivadas laterais de f quando x está indo para 3, temos que não existe. Então, nesse caso, o número 3 é o único ponto crítico da minha função f. Como f de 3 é igual a 5 menos módulo de 3 menos 3, que isso aí é igual a 0, vai ficar 5 menos 0, que é igual a 5. f de 0, que é igual a 5 menos módulo de 3 menos 0, que é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. f de 5, que é igual a 5 menos módulo de 3 menos 5, que é igual a 5 menos módulo de menos 2, que é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Aí, comparando os valores, né, podemos concluir que o f de 3 é o máximo da minha função e o f de 0 é o mínimo da minha função. O próximo exemplo, iremos aplicar o conceito de máximos e mínimos para resolver o seguinte problema. Suponhamos que temos uma chapa retangular de medida 3 de largura e 6 de comprimento. E com essa chapa, desejamos fabricar uma caixa recortando quadrados iguais em cada canto da mesma e dobrando as pontas restantes. E o problema a ser resolvido é determinar o comprimento do lado dos quadrados a serem cortados para que o volume da caixa seja o maior possível. Quando montamos a caixa com esta chapa, né, vamos ter aí que a caixa vai ter 3 menos 2x de largura, 6 menos 2x de comprimento e x de altura.
E a função volume com essas medidas é igual a 6 menos 2x vezes 3 menos 2x vezes x. Aí desenvolvendo todas essas contas, economizando um pouco de tempo aí para vocês, essa função é igual a 4x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 18x. Observe pela construção desse problema, né, que o valor de x, ele no máximo ele pode obter aí 3 dividido por 2. Né? Então, o domínio da minha função v, volume, é o intervalo fechado de 0 até 3 dividido por 2. E naturalmente, se calcularmos o volume quando a medida de x for igual a 0, né, vamos ter aí que o volume é 0, ou quando a medida x for igual a 3 dividido por 2, o volume também será 0. Né? Então, pela construção aí, não vai ter um formato de uma caixa, né, quando o x for igual a 0 ou 3 dividido por 2. Mas para estudarmos aqui a identificação de o máximo e mínimo da função, não vai interferir, né, se eu colocar meu domínio aí o ponto 0 e o 3 dividido por 2. Aí para identificar a altura desejada para que o volume seja máximo, é achar as raízes da minha derivada da função volume. A derivada da função volume é igual a 12 vezes x ao quadrado menos 36x mais 18. E para achar as raízes aí de 12 vezes x ao quadrado menos 36x mais 18 igual a 0, é o mesmo aí que achar as raízes da equação de 2 vezes x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Uma equação é equivalente à outra, né, porque eu passei dividindo em ambos os lados aí da equação 12 vezes x ao quadrado menos 36x mais 18 igual a 0, dividi tudo por 6. Aplicando aí a fórmula de Bhaskara, temos que as raízes aí é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 menos 4 vezes 2 vezes 3 dividido por 4. A expressão fica igual a 6 mais ou menos raiz de 36, 4 vezes 2 vezes 3 é igual a 24, então é 36 menos 24 dividido por 4. 36 menos 24 é igual a 12. Aí, raiz de 12, podemos trocar aí por raiz de 4 vezes 3, que é igual a 2 vezes raiz de 3. E simplificando minha expressão, temos que fica igual a 3 mais ou menos raiz de 3 dividido por 2. Como 3 menos raiz de 3 dividido por 2 pertence ao intervalo fechado de 0 até 3 sobre 2, e o 3 mais raiz de 3 dividido por 2 não pertence ao intervalo, temos que 3 menos raiz de 3 sobre 2 é o único ponto crítico da função. E nesse caso, como ele é o único ponto crítico, ele vai ser a altura conveniente para que meu volume seja o máximo. E calculando o volume aí, quando a altura for de 3 menos raiz de 3 dividido por 2, o volume máximo vai ser de 3 vezes raiz de 3. O processo da conta desse volume aí eu vou deixar como exercício para vocês praticarem aí em casa. O último exemplo é sobre a construção de 4 baías retangulares, onde cada uma deve medir 30 metros quadrados de área. Né? E essas baías devem ser dispostas em uma só fila, uma do lado da outra, sem espaços entre elas, né? Como mostrado na figura. E o problema a ser resolvido é identificar quais serão as dimensões para que os gastos com a construção sejam o menor possível e que nenhuma dimensão pode ser inferior a 3 metros. Representando por y o comprimento de cada parede comum às duas baías e por x a sua outra dimensão, temos que x vezes y tem que ser igual a 30 metros quadrados, ou, separando y em função de x, y é igual a 30 dividido por x. E também devemos minimizar a soma dos comprimentos das paredes, que nesse caso são 8 paredes com medida x, mais 5 paredes com medida y. Escrevendo a função da soma das paredes na variável x, temos que a função p de x vai ser igual a 8x mais 5 vezes 30 dividido por x, que eu troquei o y por 30 dividido por x, e essa função fica igual a 8x mais 150 dividido por x. Como a dimensão não pode ser inferior a 3 metros e nenhuma exceder a 10 metros, aí o domínio da minha função p ela é definida no intervalo fechado de 3 até 10. Agora, para identificarmos o ponto crítico da função p, temos que achar as raízes da derivada de p. Calculando a derivada de p,
ela fica igual a 8 menos 150 dividido por x ao quadrado. Agora, resolvendo a equação 8 menos 150 dividido por x ao quadrado igual a zero, temos que as raízes da derivada da minha função p é mais ou menos 5 vezes raiz de 3 dividido por 2, que é aproximadamente mais ou menos 4,34. Como menos 4,34 não pertence ao intervalo fechado de 3 até 10, então o valor aproximado aí de 4,34 é o único ponto crítico da minha função aí das paredes. Então, o mínimo da minha função parede aí deve ocorrer nos valores 3, 10 ou aproximadamente aí 4,34. E para isso, para saber qual que é, vamos calcular a função P nesses três valores. P de 3 é igual a 8 vezes 3 mais 150 dividido por 3, que é igual a 24 mais 50, que é igual a 74. P de 10, que é igual a 8 vezes 10 mais 150 dividido por 10, é igual a 80 mais 15, que é igual a 95. E o P de 4,34, que é aproximado 8 vezes 4,34, mais 150 dividido por 4,34. No uso aí de uma calculadora, você vai obter os valores aí aproximados de 34,72 mais 34,56, que é igual a 69,28. Como aí a minha função P obtém o menor valor quando eu calculo em 4,34, aproximado, né? Então, o x aí aproximadamente com 4,34 vai ser um ponto de mínimo da minha função, né? Então, a medida x vai ser, nesse caso, 4,34. E para obter aí o valor da medida y, é só calcular 30 dividido por x, que nesse caso vai ser aproximadamente 6,92. Portanto, as dimensões desejadas para que a construção dessa baía seja a mínima possível é tomar aí x aproximadamente 4,34 metros e y aproximadamente 6,92 metros.